Muito bem, meus queridos, voltamos para mais uma aula. Hoje nós vamos iniciar nossa aula 40.1. Dá uma olhada lá na tela. Na aula 40.1, vamos falar sobre ranicultura. É ranicultura, tá? Vamos falar sobre reprodução e instalações, somente da ranicultura. Então, ali, ó, estabelecer critérios para o manejo de criação de rãs e o mercado derivado dessas rãs. Mas esse mercado aí a gente vai ver depois. Vamos falar só sobre a produção e as instalações. Então, vamos iniciar aí, ó, com essa introdução. É importante selecionar, primeiramente, sobre a reprodução, a matriz. Lembra? Nós tivemos a aula geral sobre o processo de criação de rãs. Hoje, vamos falar especificamente do processo das instalações e a matriz. As matrizes são fêmeas e machos utilizados na reprodução e têm que ser comprados, né? Com auxílio de um zootecnista, que vai favorecer a análise da estrutura desse animal e as boas condições para a sua reprodução. Tanto o macho como a fêmea vão ter que apresentar características singulares em relação à prole. Macho e fêmea sempre vão ter que apresentar, primeiramente, é claro, né, o porte do ganho de peso, que eles vão transmitir isso para os seus descendentes, o ganho de peso, sanidade e estrutura. Dentro desse processo, pessoal, é muito importante visualizarmos as instalações que vão propiciar condição para que ocorra a corte, né? O processo de reprodução. Temos que lembrar que se trata de um anfíbio e, como todos os anfíbios, eles vão ter uma parte da vida que vai se desenvolver na água e a outra parte é fora da água. Então tem que ser um ambiente bem arejado, um ambiente higienizado e que também proporcione, né, as fases de desenvolvimento desse animal. Então nós estamos vendo aqui, né, o local onde eles vão ficar, né, como parecendo uma piscina aqui, ó, essa estrutura, e ela tem um declive, tá? Essa estrutura tem um declive, que vai favorecer que ocorra, então, um processo, porque o animal ele faz trocas gasosas pela pele, então tem que manter aquela umidade da pele e manter também o processo de aeração. Então, quando a gente vai manter isso aqui, vocês podem observar que nós temos telas para que vai favorecer naquelas épocas do ano onde ocorre a estiagem e na época chuvosa, para manter também a umidade relativa do ar do ambiente. Então, na fase aquática, a criação necessita dos tanques, né? E ele vai ter um declive no fundo para que ocorra, então, o desenvolvimento dos girinos nessa parte mais funda. Já a etapa terrestre precisa de baias. As baias, pessoal, deixa eu voltar aqui, são essas que vocês estão vendo em cor azul. Perdão, as baias. Aqui, ó, é a baia e ela tem um declive de profundidade, tá? Isso vai favorecer o desenvolvimento desses girinos. Claro que nós temos os tanques de reprodução, tá? E o setor de cria do galpão, o setor de recria, também são classificados como estufas agrícolas, tá? E o processo também da engorda. Então, nós temos aí dentro da estrutura para a criação de rã, que é caracterizado como ranário, tem um porte médio e ocupa uma área de 500 metros quadrados, compostos por setores. Então, como a suíno, como a bovinocultura, toda a instalação, nem todas, mas grande parte das instalações, elas são setorizadas. Aí nós temos o setor de reprodução, o setor de desenvolvimento embrionário, o setor de girinagem
e o setor de metamorfose e engorda. Então, vamos dar uma olhada aqui no ranário e a estrutura. Claro, cada ranário ele vai ter que ser adequado com as condições ambientais das regiões. Então, sempre temos que ter aí, ó, dentro do setor de baias, né, que favoreça que o casal, tanto macho e fêmea, eles não vão ficar juntos. Então, são baias isoladas. Você vai ter uma baia onde você só vai ter fêmeas e uma baia onde você só vai ter machos, tá? Eles só vão se encontrar no setor da baia para a reprodução. Então, no setor da baia para a reprodução, é dentro da estrutura de desenvolvimento dos tanques com declive. Isso vai favorecer, tá, que o macho possa fazer a corte com a fêmea. Então, os exemplares. E propiciar que ocorra desova, né? Onde ocorrem as desovas dentro da baia, professor? Nesses tanques, que vão propiciar e depois realizar também as coletas para o processo de metamorfose. Dentro do setor dos gerinos, né, onde ocorre o processo de desenvolvimento, tem que levar em consideração as fases do desenvolvimento do animal quando se tem um processo de desova. Nesse processo, sempre ter o processo de controle em relação a macho e fêmea. Você sempre tem que ter o controle de qual foi a família para que não ocorra o processo de endocruzamento. Isso vai favorecer com que ocorra a hegemonia, né? Baixo desenvolvimento desses animais. Dentro do processo de desenvolvimento, tem que levar em consideração as etapas do setor e também se as baias têm as condições para que ocorra todo o processo, não só alimentar, nutricional do animal, mas também de higienização. E aí temos a baia de engorda e o processo de abate. As instalações de reprodução e de engorda, elas são compostas por coxos e tem regiões de abrigos onde se possibilita as fases de desenvolvimento ou boias. Isso vai favorecer que você utilize também tantos recursos de manutenção, telados, que vai favorecer que ocorra então essa aeração. Tá? E nutrição, professor? Para as matrizes. E tem nutrição de matriz e nutrição de engorda. Muitos se utilizam, pessoal, de rações. Rações específicas para matriz e também rações específicas para engordas. Também existem criadores, né? Há criadores, na verdade, que se utilizam de insetos, né? A nutrição da engorda também é de insetos. Lembra quando nós tivemos a aula sobre biotérios, onde ocorre a criação para fornecimento de alimento animal? Então, ou você faz, né, a criação por alimento de ração ou por insetos. Na grande maioria, todos têm um processo de criação por ração para a manutenção do peso e ganho em um menor tempo. Quanto à espécie criada para fins comerciais, deve-se apresentar uma carne de alta qualidade e ideal, seja alimentada por ração específica e balanceada. Por que essa ração específica balanceada, professor? Relacionado à saúde, não só do animal, mas também à saúde e geração de quem está sendo ofertado esse alimento. E também quando você utiliza a ração para matriz e a ração para engorda, ela tem um tempo, tá? O animal tem que chegar naquele tempo, um determinado peso, para garantir o sucesso da criação. A ração deve ser dada às rãs 4 vezes ao dia. Claro que aí vai depender também, pessoal, do processo de criação e vimos que a espécie mais utilizada é a touro, né? Então ela tem uma exigência maior dentro do manejo alimentar. Pode ser alimentado também. Os anfíbios
alguns, como eu falei, criadores com insetos, só que são insetos, né, moscas provenientes de viveiros ou biotérios, como chamam, que forneçam animais idôneos, né, animais, insetos que não tenham, né, sejam livres de patógenos. São quando se dá a prática de ofertar a nutrição das rãs, não por ração, mas se utiliza como uma complementação dessa ração, então se faz isso com animais vivos. É igual cobra, quando você está alimentando cobra, você tem que fornecer animais vivos, senão ela não pega. Então, por isso que é importante que o ranário ele seja telado. Tá? Isso vai favorecer também que ocorra o processo de alimentar das rãs. E a estrutura da baia? Tem as estruturas da baia semi-seca e as baias inundadas, que mantêm a rã o tempo todo na água. São tanques, né, de alvenaria ou moldes de fibra de vidro. Tem a opção também de se realizar em campo aberto, tá? Isso vai reduzir os custos e facilitar também a limpeza. A limpeza, como o processo alimentar da rã são 4 vezes por dia, tem que se fazer uma limpeza no primeiro período da manhã, no primeiro período da tarde e no início da noite, final da tarde, por causa da quantidade de animais que tem dentro desta baia e também à noite, né, que você não faz nenhum manejo. Isso vai ter que manter, então, as estruturas. Muitos, né, produtores, eles preferem colocar, se vocês estão observando aqui a foto, o piso, ele sempre é inclinado e tem uma lâmina da água. Isso vai favorecer que os dejetos, as impurezas, elas sejam sempre removidas. Essa água ela não está parada, tá, pessoal? É uma água que é trocada de hora em hora. As baias inundadas também vão facilitar com que ocorra esse movimento, tá? Não só na hora da alimentação, mas o movimento das rãs. Isso vai auxiliar no processo de desenvolvimento. E a reprodução, como nós falamos lá, dentro da estrutura do ranário, as rãs se reproduzem no próprio criadouro, que deve ser mantido sempre em uma temperatura ambiente quente e úmido. Por isso que é importante, quando a gente mostrou para vocês o processo de estrutura do ranário, deixa eu voltar ali, ó, a baia, né? As baias, tanto do macho quanto da fêmea, elas são fechadas, tá? Aí você, dentro desta baia, tem que dar as condições, são baias inundadas. E inundadas que eu falo são baias com uma lâmina de água, tanto para macho como para fêmea, separados. E aí sim, eles têm uma baia onde eles vão ficar pelo menos aí 24 horas para que ocorra o processo de cópula, que é nessa estrutura, sempre com uma lâmina de água. Nós temos também um repositor, né? Essa água não é uma água parada, é uma água que tem movimentação. Em média, as rãs se reproduzem 4 vezes ao ano e apresentam uma grande quantidade de ovos, os quais devem ser separados em outros tanques. Logo que ocorra, né, o processo de desova, eles são separados e levados para outros tanques, outro ambiente, que assim vai favorecer o acompanhamento do processo de desenvolvimento desse animal. Os ovos devem ser dispostos no fundo do tanque e levam aí aproximadamente, isso aqui é uma estimativa, tá, pessoal? Isso vai também depender da espécie que você está utilizando, mas uma estimativa de desenvolvimento, de eclosão dele, a partir de 20 dias, tá? Para se transformar em girino. Normalmente, 30% dos ovos não se desenvolvem. Nessas condições vão deixando de ocorrer conforme o processo de adaptação do criador. Como assim, professor? Para que você tenha um ganho, né, do processo de girinagem, tem que levar em consideração
a oxigenação do tanque que ficam esses ovos. Isso é primordial para que você tenha sucesso na porcentagem de desenvolvimento. Que aí, aqui é o exemplo, né, do girino que a gente mostra, da rã touro. E aí você tem que ter aquele espaço. Muitas vezes você coloca os ovos em um ambiente onde não ocorra aquela oxigenação, até o processo final de metamorfose. Então, quando a gente coloca dentro de uma baia para crescimento, logo que ocorre o processo de desenvolvimento, elas sempre vão ter as porções, né? As porções secas e as porções que tenham água. Aqui nessa baia, isso aqui é uma lâmina d'água, não há necessidade, pessoal, nem de uns 30 centímetros de profundidade, que é somente para manter a umidade. Todo esse tanque, ele tem que ser revestido por tela, tá? Também uma das coisas, por causa da alimentação, se o criador necessitar de realizar a alimentação com a utilização de insetos, agora, se for utilizar ração, tem que ter tela, professor? Sempre tem que ser um ambiente fechado por causa de predadores e evitar também a fuga, né, desses animais. A água é de suma importância, fazer periodicamente uma análise da água que é fornecida no ranário, pois a alteração no pH dessa água, que o ideal é um pH próximo de 6, para que esse animal consiga fazer as suas fisiologias, as trocas gasosas, né? Ainda primordialmente quando nós estamos falando de quem, prof? Quando a gente está falando dos girinos, né? Dos ovos. Por quê? Para que ocorra o desenvolvimento também a eclosão, o pH e a oxigenação dessa água vão favorecer que ocorra esse desenvolvimento. Então, sempre é colocado no tanque à parte, para que, por causa toda vez que a gente coloca ração para esses animais, o tempo que leva para fazer o processo de limpeza e higienização dos tanques pode alterar a propriedade físico-química da água. Então, sempre é feito à parte. Então, dentro do setor de girinagem, vai ter um tanque à parte para isso. Professor, quando se faz aqui, ó, quando se tem, né, o processo de engorda desses animais, tem a limpeza e higienização para o próximo lote. Então, quando se faz essa limpeza, pessoal, sempre se deixa aí 15 dias de descanso até a retomada do novo lote. Esses 15 dias é para evitar ou amenizar doenças infecciosas do lote. Então, o processo, né, de limpeza e higienização é importante e também a utilização de filtros. A utilização dos filtros do abastecimento hídrico do ranário também tem que trocar, né, a cada 2 meses a válvula. Claro, salvo quando você tem, então, a análise de onde você obtém a água, que vai favorecer o fornecimento dessa água para o ranário. Lembrando que também se tem como utilizar, né, aguapés, plantas aquáticas que auxiliam no processo da qualidade da água. Então, a gente viu aí que é utilizado, pessoal, os aguapés, mas tem que tomar muito cuidado também quando você aquisiciona esse tipo de vegetal, quando você já conhece, pois pode trazer problemas se tiver ou um parasita que venha prejudicar o processo de desenvolvimento, principalmente quando se utiliza na criação do girino, que pode, então, afetar o desenvolvimento desse animal. Já nas baias do desenvolvimento, quando a gente faz a lâmina da água para escoar, não vou com essa cor, para escoar dentro desse reservatório. Ele utiliza tanto para você conseguir escoar as impurezas, ou a região onde esses animais podem ficar na parte seca. Professor, a ração, ela pode ser, ela é
um cano que vai distribuir essa ração e ela vai ter que cair nessa lâmina da água. Isso auxilia também. Lógico que quando se faz o processo de alimentação desse animal por ração, pessoal, tem um processo de adaptação, tá? Pois a ração, ela precisa cair na lâmina d'água para ter um movimento. Isso atrai o animal a realizar o processo de nutrição. Quando você não faz pelo processo de fornecimento de insetos. Aqui, pessoal, com isso a gente finaliza a nossa aula. Até a próxima. Daqui a pouco eu volto para fazer a revisão com vocês.